Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus com toda a alegria do nosso coração, Jesus. Isso, glória a Deus. Vamos orar agora, buscar um pouco de Deus. Daqui a pouco nós vamos ter a palavra abençoada. Mas vamos preparar o caminho agora, abrindo o nosso coração, deixando que o Senhor Jesus venha entrar, abençoar cada vez mais a nossa vida, amém? Então convido você a fechar os seus olhos, convido você a pôr a mão no seu coração e começar a falar com o teu Deus agora, pedindo a Ele que venha te abençoar. Meu Deus, neste momento estamos aqui na tua presença, meu Deus, com o nosso coração aberto, te buscando, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu poder sobre nós, meu Deus, e nós invocamos o Senhor, porque o Senhor é o único digno, meu Deus, de receber o nosso louvor, de receber, meu Deus, a nossa adoração, de receber, meu Deus, a nossa, meu Deus, oração neste momento, Pai. E assim, Senhor, nós falamos contigo, pedindo a Tua misericórdia, pedindo, meu Deus, a Tua graça, pedindo, meu Deus, a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, nos tocar, que o Senhor venha, meu Deus, se aproximar de nós agora, porque estamos nos aproximando de Ti, invocando, Senhor, a Tua presença agora. Meu Deus, nós te pedimos, toca a nossa vida, toca a nossa alma, Senhor, pois ela está sedenta, necessitada do Teu toque, precisando, Senhor, do Teu amparo, Deus. Venha, Senhor, ouvir, meu Deus, a oração dessa pessoa, meu Deus, que tem passado dias difíceis, meu Deus, que tem enfrentado, meu Deus, momentos complicados, meu Deus, na vida dela, tem passado por grandes adversidades. Pai, ampara essa pessoa agora nos Teus braços, consola essa pessoa, meu Deus, nesse momento. Oh, meu Deus, enche essa pessoa, meu Deus, de esperança, enche essa pessoa, meu Deus, de confiança, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que está desmotivada, essa pessoa, meu Deus, que está, meu Deus, amedrontada, essa pessoa que está afugentada, Deus, que está recuando diante de situações. Oh, Senhor, mas vem mostrar para ela que o Senhor é o Deus fiel que está na vida dela, que está nos caminhos dela, que não vai deixá-la só, que não vai desamparar, meu Senhor Jesus. Isso, meu irmão, agora é hora de você orar, é hora de você crer, é momento de você levantar as suas mãos para os céus e bendizer o Senhor, e dizer a Ele o quanto você precisa, o quanto você ama, o quanto você o quer na sua vida. Vai abrir o seu coração, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir, meu irmão, agora, você dizer para Ele que Ele é o teu Deus, que Ele é o seu tudo. Esse é o momento, essa é a hora de você se entregar por inteiro. Aleluia, Senhor Jesus, vem aqui. Fico a imaginar um dia, diga bem forte, que o meu nome, em que o meu nome é chamado. Fecha os teus olhos e se envolva para um lugar muito distante, onde nunca haverá, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, e nem pranto, nunca haverá. E o poder que estás no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida.
águas da vida me levará, e o Cordeiro que estás no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida me levará. Fico a imaginar um dia, oh Deus, em que o meu nome irá chamar o Senhor para um lugar muito distante, Jesus, onde nunca haverá nem fome e nem sede e nem pranto, nunca haverá nem fome nem sede e nem pranto, nunca haverá. Que
é o teu Espírito, meu Deus, quem alivia, é o teu Espírito, meu Deus, quem refrigera, é o teu Espírito, meu Deus, quem tira a dor. Então tira, Senhor, agora a dor desse coração, tira a dor dessa alma, Senhor, levanta essa alma que está abatida agora. Isso, fala com Deus agora, diga para Ele que você quer Ele tocando a sua alma, que você quer Ele tocando o seu coração. Lá, 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 estás no trono, apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Estás no trono, apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará e o das águas da vida. Para terminar, e o Cordeiro, Ele apacentará, e me servirá de guia das águas da vida, me levará. Diga comigo, Senhor meu Deus, diga com fé, diga Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em o nome de Jesus, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor tem liberdade para falar comigo e me abençoar neste momento, em nome de Cristo. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Tudo bem, meus irmãos? Quem está feliz de estar aqui, dá um glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos, sempre em nome de Jesus. Estamos aqui nesse último domingo do mês, no nosso seminário da vitória, vencendo em tempo de crise. E é possível, irmãos, vencer quando Deus está conosco. Diga glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens, aprendendo aqui o caminho para chegar no sucesso, para ser bem sucedido em nome de Jesus. E eu quero dividir com você, porque nós temos hoje matéria nova e está bonito, está gostoso. Esse estudo aqui está bom demais. E eu sei que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E quem crê, diga aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão. E o Salomão, ele nada mais é do que o homem mais sábio
que a terra já conheceu. A Bíblia diz que antes de Salomão não houve alguém tão sábio, e nem depois dele alguém com sua sabedoria. Então Salomão, ele tem, vamos dizer assim, quesito a escrever esse livro, ele tem crédito a falar nos seus provérbios, nas suas palavras, porque ele sim é um homem de sabedoria. E o Salomão, irmão, sendo um homem muito sábio, ele percebeu algo, e ele disse algo através dos seus escritos, e ficou como lição para nós. Mas é uma lição que muitas pessoas custam a entender, é uma lição que muitas pessoas custam a viver. E essa lição é uma das mais importantes da palavra de Deus aqui. E eu quero que você guarde isso no seu coração, irmãos, e tenha isso como uma revelação de Deus para você, como algo que vai levar você a viver o impossível. Diga glória a Deus. E o que está faltando, pastor, para mim viver o impossível? Entendimento. O entendimento da palavra de Deus. E o que você precisa entender mais na palavra de Deus? Não é conhecer, é entender. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não entendem. Você tem que entender. E o que eu preciso entender hoje, pastor? A primeira coisa, que Deus tem fé em você. Diga glória a Deus. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus, ele te vê capaz. Diga amém, Jesus. Mas além de Deus ver você capaz, além de Deus crer em você, além de querer te abençoar, você também precisa se ver capaz. Você também precisa se ver como uma pessoa com condições. E o que é que me faz ter essa condição, pastor? Porque quando eu olho a minha volta, quando eu olho para mim, eu me vejo uma pessoa incapaz, diante de tudo que estamos vivendo, diante de tudo que estamos passando, ou até mesmo diante de um plano, de um projeto que eu tenho. Eu sou muito pequeno diante disso, mas com Deus você é grande. Diga glória a Deus. Então com Deus você pode, irmão, com Deus é possível. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu quero que você estude comigo aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 7. Nós estamos estudando nesses dias, só para recapitular, porque eu estou gravando aqui, algumas pessoas estão acompanhando, para elas entenderem do que a gente está falando aqui. Eu estou falando esses dias, irmãos, de como vencer em tempo de crise. E se eu posso vencer em tempo de crise, e é claro que eu posso, porque com Deus eu posso todas as coisas, e é Ele quem me fortalece para vencer, em nome de Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Então quer dizer que sim, com Deus nós podemos, e com Deus nós temos a vitória. Mas infelizmente tem muitas pessoas que às vezes acabam perdendo a oportunidade que lhes são dadas por Deus. E quantas não são as pessoas que talvez estão aqui, mas que estão vivendo numa situação onde elas não são realizadas? Por quê, pastor? Porque não estão no centro da vontade de Deus. E qualquer pessoa, irmão, que não estiver vivendo o plano que Deus sonhou para ela, ela não vai se sentir feliz. Por mais que ela tenha tudo, ao mesmo tempo ela não tem nada. E isso nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Só que tem pessoa que não está vivendo exatamente esse centro, essa vontade. Por quê, pastor? Porque ela acha que não é o tempo, que não é a hora, ou que o que ela pensa, o que ela sonha, o que ela deseja, não é uma coisa vinda de Deus, mas muitas das vezes uma coisa vinda da sua própria cabeça, de si próprio. E não, irmão, você tem que começar a acreditar e saber quando é Deus que está falando contigo. E às vezes Deus tem falado com você há muito tempo, mas você tem desprezado, você tem trocado essa fala de Deus, jogado fora, rejeitado essa oportunidade que Deus está lhe oferecendo. Por quê? Porque você está em busca de mais sinais. Eu estava falando com as pessoas de manhã que o Abraão, ele foi um homem de fé. Ele se tornou na história o nosso pai do que, igreja? Da fé. Porque ele foi o primeiro homem a ouvir a voz de um Deus que ele não viu. Os outros deuses, todos tinham uma imagem, todos tinham uma semelhança, mas o Deus que falou com Abraão, não. Ele se apresentou apenas com uma voz e disse: vai para a terra que eu te disser. E ele creu. Isso é fé. É você crer no invisível. É você viver aquilo que a palavra fala, não aquilo que se mostra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a fé. E é por fé que nós temos que viver. A nossa base desse estudo tem sido lá aquela passagem de Coríntios que diz que nós não temos que viver por vista, mas sim pela nossa, o que, igreja? Fé. Porque se formos considerar o que está à nossa vista, o que está à nossa volta, certamente nós nunca vamos tomar uma decisão do jeito que precisamos, e nunca vamos dar um passo que é necessário para chegar onde é preciso. Então aqui em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 7, olha só o que a Bíblia diz, ó, que você não tem que dar ouvido para ninguém. Tem muitas pessoas que rejeitam a voz que fala com ela, que é Deus, por causa de outras vozes, ou por causa de outras pessoas. Irmãos, e quem é que sabe o que é certo e o que é errado? Quem é que sabe o dia de amanhã?
O dia de amanhã pertence a quem? O dia de amanhã pertence a quem? A Deus. Então, se ele pertence a Deus, quem conhece o amanhã? É Deus. Você sabia que o diabo não sabe do amanhã? O diabo ele só sabe do presente, mas do futuro ele não sabe. Ele tenta planejar um futuro para você, de destruição, mas o teu futuro, o teu amanhã está nas mãos de quem? De Deus. Então, do amanhã só uma pessoa entende, e essa pessoa é quem? É Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmão, se é Deus que entende do amanhã, eu tenho que perguntar para Ele sobre o meu amanhã. Eu tenho que crer no que Ele está falando do meu amanhã. Nem eu sei do meu amanhã. Então quer dizer que nem eu próprio posso dizer o que vai ser amanhã, porque o amanhã está nas mãos de Deus. Agora, ao olhar pela palavra, eu tenho que crer que o amanhã vai ser de bênção. Diga glória a Deus. Vai ser de sucesso. Por quê, pastor? Porque conhecendo o Deus que eu sirvo, conhecendo esse Deus todo-poderoso que nós temos, que é um Deus de amor, Ele é um Deus bom, que vai fazer por nós sempre o melhor. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E aí está, irmãos, que tem muitas pessoas que deixam de viver o que Deus tem dado a elas naquele momento. Por quê? Porque elas ficam com medo do amanhã. Mas e se amanhã der errado? Mas e se lá na frente eu tiver uma dificuldade? Como por exemplo, nós não estamos vivendo um momento difícil no nosso país, no mundo? Sim ou não? Nós temos falado isso esses dias. Qualquer pessoa que tem, vamos dizer assim, um raciocínio natural, estou dizendo desprovido da fé, vai viver o que o mundo está dizendo. E o que o mundo oferece agora é isso: é você ficar se resguardando, é você ficar ali se defendendo, é você recuar, não é hora de avançar. É assim que o mundo vê. Mas nós não estamos dirigidos por Deus? Sim ou não? E para Deus existe tempo ruim? Não tem tempo ruim. Então quer dizer, se Deus quiser, Ele pode me dirigir agora. Não é um tempo bom, não é um tempo de chuva, não é um tempo, vamos dizer assim, onde a campina floresce, que eu tenho que agir. Não, eu tenho que agir quando Deus fala. E quando Deus fala, não importa se vai ser no deserto, se vai ser no inverno, se vai ser no verão, se eu vou estar no monte, se eu vou estar no vale. A hora que Deus falar e onde eu tiver, a hora de agir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes Deus está te chamando, irmão, para um negócio agora. Deus está te dando uma oportunidade nesse momento, mas você tem rejeitado. Por quê, pastor? Porque você tem ouvido as pessoas, ou porque você mesmo tem considerado o que está à sua vista. E olha o que diz aqui, ó. Salomão falou isso, ó, para você entender, ó. Por quê? Vamos ler, igreja? Eclesiastes capítulo 8, versículo 7. Porque não se sabe o que há de suceder. Então quer dizer, olha o que ele está dizendo, que ninguém sabe o que há de acontecer. Olha isso. E como haja de suceder, quem lhe dará o que, igreja? A entender. Olha o que Salomão está dizendo. Quem é que vai te dizer como fazer ou quando fazer? Se a pessoa não sabe do amanhã. Eu estava explicando para as pessoas hoje que tem gente que fica ligado nesse negócio. Deixa eu ver o jornal, deixa eu ver isso, deixa eu ver a estação, deixa eu ver aquilo. Você não tem que estar ligado a essas coisas naturais quando Deus está ligado com você. Se Deus está ligado com você, você não precisa de mais nada. Você só precisa de uma coisa, que é exatamente o que eu estou pregando: crer. Precisa ter fé. Porque se você tiver fé, você vai ser bem sucedido. Diga glória a Deus. Só que tem muitas pessoas que rejeitam isso. Dá uma olhada aqui, ó, para você entender o que a Bíblia vai mostrar em Juízes capítulo 4. Vamos para Juízes capítulo 4. Essa aqui é matéria nova. Você conhece essa história? Acredito. Essa história conta de uma juíza chamada Débora. Alguém já ouviu falar de Débora? A irmã Gisele tem uma filha que chama Débora. Colocou o nome dela de Débora por causa da Débora da Bíblia? Ou não? Foi aleatório. Escolheu Débora mesmo. Pois é. Mas Débora, ela foi uma das grandes mulheres que a Bíblia tem aqui a mostrar. E ela não foi uma mulher comum. Ela foi diferenciada. Essa Débora, ela era uma mulher valente, irmãos, destemida, uma mulher crente de verdade. É assim que nós temos que ser. Pessoas destemidas, crentes, fiéis, sem medo. Pessoas que acreditam na palavra.
E essa Débora foi levantada como juíza do povo de Deus. Ela foi colocada como alguém que julgava as questões. Deus dava para ela direção e ela passava a direção para o povo. Quer dizer, ela era como se fosse a pastora daquele povo, ela era como se fosse a líder daquele povo naqueles dias. E foi assim, por um bom tempo, Deus levantando juízes, houveram vários juízes, mas a Débora foi uma mulher que Deus usou. E a Débora, irmãos, ela teve uma direção de Deus para entregar para um homem chamado Baraque. E esse homem, ele iria viver uma das maiores glórias da vida dele. Tem pessoa, irmão, que recebe em casa a oportunidade de Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente que sentado recebe a maior chance e mesmo assim joga fora, rejeita. Tem gente que a oportunidade está batendo na porta dele e ele tem medo de entrar nessa oportunidade. Tem gente que a chance bateu de frente com ele e ele se esquivou dela, deixou passar, ou pegou e remeteu ao outro, porque ele diz: não, isso não é para mim, isso é para aquele. E foi o caso do Baraque, porque o Baraque, ele recebeu a chance de Deus, ele estava sentado quando essa chance veio. A Débora chamou o Baraque, aonde ela estava julgando debaixo de uma árvore, sentou o Baraque ali, começou a falar para ele do plano, do projeto que Deus tinha. E o Baraque ouviu tudo aquilo, ouviu a palavra que a Débora falou, e aquela palavra não era a palavra dela, mas sim a palavra de quem? De Deus, era a garantia, era o plano que Deus tinha, ela falou a ele, mas o Baraque, ele simplesmente rejeitou. Tem gente, irmão, que pega aquilo que Deus deu para ele e dá para outros, oferece a outros. Dá uma olhada aqui para você ver, ó, que diz aqui Juízes capítulo 4, no versículo 6, para você entender. Olha o que diz aqui, ó. E enviou, isso aqui é Débora, e enviou e chamou a quem? A Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, olha o que ela falou aí, ó: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera. Sísera aqui não é uma mulher não, tá? É um comandante de um rei. Esse Sísera aqui é um homem mau, é um homem experiente de batalha, um homem sem piedade, sem misericórdia, né? O nome parece nome feminino, mas aqui essa pessoa aqui é masculina. Olha aí, ele era quem? Capitão do exército de Jabim, que era um rei, com os seus carros e com sua multidão, e o darei aonde? Na tua mão. Então preste atenção, a palavra de Deus veio para o Baraque, para ele se fortalecer, para ele se equipar e ir para o lugar certo, que Deus iria atrair o inimigo e entregar a ele o quê? O inimigo nas suas mãos, ia dar para ele uma grande o que, igreja? Vitória. Então foi revelado para ele, foi passado para ele a visão, foi dado a ele o plano, e no meio de tantas pessoas no meio de Israel, Deus escolheu o Baraque. Deus queria honrar o Baraque, Deus queria abençoar o Baraque, e mostrou para ele o plano. Aí no versículo 8, olha qual foi a resposta dele. Então lhe disse Baraque, olha o que ele falou, ó: se fores, o que, igreja? Comigo irei, porém, se não fores comigo, o que? Mas ele não está falando isso aqui de Deus, ele está falando isso aqui com a Débora. E ele falou para ela, ó: se você for comigo, Débora, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Em outras palavras, irmão, aquilo que Deus estava dando para ele estava transmitindo, remetendo ao outro. Não era para Débora ir, era para ele ir. Era com ele que Deus tinha um plano, mas ele teve medo, ele não se viu capaz. É assim com muitas pessoas, por não saber do futuro, por medo, pelas palavras negativas, às vezes elas se recusam a fazer o que Deus está falando, às vezes se recusam a entrar no plano que Deus está oferecendo, às vezes rejeitam, às vezes tem medo, e por causa disso, a pessoa, irmão, vive uma vida, mas sem glória.
uma vida de insucesso, uma vida de incerteza sempre, de infelicidade. Quantas não são as pessoas que não são realizadas na vida, por quê? Porque tem medo. Aquela pessoa que tem medo de investir num negócio, é aquela pessoa que tem medo de entrar num projeto, é aquela pessoa que tem medo de iniciar algo na vida, ou é aquela pessoa que sempre teve vontade, mas nunca se viu capaz, e sempre foi transferido a outros. Não, deixa para o fulano. O fulano ele é mais inteligente do que ele, é mais entendido do que eu nesse assunto. O fulano que leva jeito para isso, eu não sei nem para onde vai, nem como começa, mas às vezes é contigo que Deus quer fazer a obra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, você não tem que ter medo quando o Senhor é a sua garantia. E ele falou para Débora: eu só irei se você for comigo, se você não for, eu não vou. Mas sabe o que a Débora falou para ele? Olha o que a Bíblia diz aí. Ainda ela estava sendo usada pelo Espírito Santo quando ela falou com ele no versículo 9, ó. E disse ela, vamos ler todo mundo junto agora, ó: certamente irei contigo. Por que ela ia? Certamente, porque tinha um plano, irmão. Deus tinha uma obra, e a obra de Deus não pode deixar de ser feita. E se uma pessoa não quer, outra vai fazer o que Deus precisa que seja feito. Se uma pessoa não tem coragem para assumir, Deus vai colocar outro. Hebreus 10, 9. Se o primeiro não está, entra o segundo. Então ela disse: certamente eu irei contigo. Mas olha o que ela vai dizer: porém, olha isso, coisa séria, não será tua o quê? A honra pelo caminho que levas. Ela falou: eu posso ir com você, só que toda a honra, toda a glória, ou seja, a recompensa que você receberia, não vai ser dada a você, mas sim ao que? Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Olha isso, que tudo que ele tinha de recompensa, tudo que ele tinha de reservas com Deus, ele iria perder. Tem muita gente assim, irmão, que está deixando de viver a glória, o sucesso, porque é medroso, porque é tímido, porque não tem coragem. E não é porque Deus não fala, é porque ele fica preocupado com amanhã. E às vezes ele fica naquela: mas será que é Deus que está falando comigo? Ou isso é coisa do que? Da minha o quê? Cabeça. Não, irmão, é Deus que está falando com você. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 11 para você entender. Eu estava falando com as pessoas hoje de manhã, e eu mostrava para elas Moisés. O Moisés, irmãos, ele foi uma pessoa que foi ensinada, que foi preparada. Pode ler lá no livro de Atos, a Bíblia mostra isso, que o Moisés foi ensinado em toda a ciência dos hebreus. O Moisés, ele foi preparado em toda a cultura. Ele era poderoso em suas palavras, ou seja, ele era uma pessoa que tinha lá força dentro do Egito, porque ele não era um qualquer, ele era um príncipe. Ele era, afinal, o filho da filha de quem? De Faraó. Então veja que o Moisés não é uma pessoa comum. Ele não é um simples hebreu, uma pessoa que era estimada lá dentro do palácio. Não, ele era príncipe, ele usava um anel. Ele tinha poder nas suas palavras. Ele cresceu, estudou, não foi privado de nada. Ele só não tinha o sangue de um egípcio, mas ele era tratado como um egípcio legítimo. Dizem até historiadores, por histórias, que o Moisés ele era cotado até a ser o próximo faraó. Olha para você ver. Então Moisés ele era uma pessoa que tinha tudo na vida. Agora presta atenção, irmãos. Pensa na vida de Moisés sendo príncipe no Egito, e pensa na vida dele sendo filho, vamos dizer, lá da sua mãe natural, ou seja, vivendo lá como um hebreu. Qual seria a diferença? Muita. Porque como príncipe Moisés tinha melhor roupa, tinha melhor comida, ele tinha empregados, ele tinha carros, porque tinha-se os carros puxados a cavalo no Egito, que eram as carruagens, ele tinha lá as vigas, que chamam. Ele tinha lá os carros mais rápidos, ele tinha lá as pessoas para servir. Nos dias de calor, Moisés tinha lá aquela câmara fria para poder se refrigerar. Tinha lá as piscinas naturais que ele era oferecido para ele como príncipe. Tinha a melhor comida, ele tinha o melhor estudo. Olha isso. Ele poderia, com aquela, vamos dizer assim,
identidade de egípcio, se casar com uma princesa herdeira de uma nação inteira e se tornar rei futuro. Então olha só o que o Moisés tem sendo filho da filha de Faraó. E o que ele teria sendo filho daquela mulher hebreia, aquela escrava? Ele teria o quê? Muito trabalho, muita dor. Ele teria muito sacrifício. E naturalmente falando, um futuro somente de trabalho e mais trabalho. E quando não prestasse mais para o trabalho, o que ia ser feito? Ia ser jogado de lado, desonrado. Se tivesse comida ia comer, se não tivesse ia morrer. Não tinha nada, não tinha uma garantia, não tinha nada. Quem seria Moisés? Naturalmente dizendo. E o Moisés, ele cresce com tudo isso, ele é formado nessa educação, com toda essa condição. Só que Moisés, ele entende, ele sabe que ele é filho adotivo dessa jovem, dessa mulher. Mas a sua mãe verdadeira é aquela mulher hebreia que lhe deu mama quando jovem. E ele cresceu, uma parte da vida dele dividido nas duas casas. Um tempo ele ficou com a sua mãe verdadeira e o resto da vida ele ficou lá com a filha de Faraó. E o Moisés, irmão, chegou um momento da vida dele que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. E às vezes acontece de você ter o seu emprego, você ter lá o seu negócio, que você tem tocado, mas você fala, pastor, eu não me sinto realizado nisso. É uma coisa boa, mas eu não sinto alegria, eu não sinto prazer nisso. Eu não estou bem assim, pastor, porque não é o que Deus tem para você. Que isso, pastor? Assim eu vou ter que largar o meu emprego. Não estou dizendo para você largar o seu emprego, mas o que eu estou dizendo é que é para você começar a se ocupar e meditar no que Deus está falando contigo. E às vezes Deus já até te deu uma chance para você se realizar, mas por causa de medo, por causa das opiniões, você deixou de agir, ou tem deixado de agir. E o Moisés, irmãos, durante a sua juventude, ele ficou naquela vida, mas quando ele ficou adulto, quando ele se tornou grande, a Bíblia diz que pela fé, ele recusou-se ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Ou seja, ele abriu mão de toda aquela vida que ele tinha, de mordomia, de regalia, para viver uma vida humilde, de sofrimento, mas era a vida que ele iria se sentir feliz. Tem gente, irmão, que tem medo de agir, tem medo de dar o passo que é necessário para ser feliz. Por quê? Porque em vez de usar a fé, ele fica olhando pela vista, aquilo que é natural. E aí ele fica se segurando nisso, naquilo, mas ele não é feliz. E o que vai adiantar você viver uma vida de infelicidade? A nossa vida não é para ser uma vida bem vivida? Sim ou não? Sim ou não? E às vezes, irmãos, para você ter esse sucesso que você deseja, para você se realizar do jeito que você sonha, você precisa abrir mão, você precisa ter fé para isso. E aí o Moisés, ele entendeu que aquela não era a vida que ele tinha sonhado, que é a vida que Deus tinha preparado para ele. E aí no versículo 24 de Hebreus 11, a Bíblia diz, que pela o que, igreja? Fé. Olha que coisa séria. Como que começa o versículo 24? Que o Moisés, ele agiu o que é fé? Vamos pegar logo esse entendimento, voltar a esse entendimento. O que é a fé, igreja? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Lá, Hebreus 11:1. Isso é fé. O que é isso, pastor? É você agir no mesmo sem ver. É agir por confiança, por ter certeza que vai dar certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o Moisés, quando ele completou a sua idade, quando ele se tornou grande, ele decidiu a vida dele. Mas para decidir, ele teve que usar o que, igreja? A fé. E o que a Bíblia quer dizer com isso, pastor? Que se ele não tivesse fé, jamais ele teria agido dessa maneira. Por quê? Para pensar a vida que ele tinha, o futuro garantido, como egípcio, estava tudo já preparado.
vamos dizer assim, que seja desprovido de fé, que não tivesse a fé dentro de si, iria dizer que o Moisés, ele estava agindo como um louco, tomando a pior decisão da sua vida, ou seja, trocar o certo pelo duvidoso, ou o certo pelo errado. Talvez se Moisés fosse até mesmo a sua mãe natural, a sua mãe biológica, de sangue, porque a Bíblia não diz que ele tomou conselho com ninguém, simplesmente ele, pela fé, sendo já grande, decidiu. Ele recusou. Ele não tomou conselho nem com o faraó, ele não tomou conselho nem com Arão, que era o irmão dele, nem com a Miriam, nem com a mãe dele, de sangue, com ninguém. Ele simplesmente, pela fé, foi uma decisão dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas essa decisão ele tomou pela fé, não por vista, porque se fosse olhar de forma natural, jamais ele teria decidido. Então, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, abrindo mão de tudo que o Egito oferecia, as riquezas, a fama, o poder, o bom nome e as oportunidades. Ele abriu mão de tudo isso para viver uma vida simples de hebreu. Agora preste atenção que essa atitude, essa decisão dele é da fé. E às vezes, irmãos, tem coisa na nossa vida que é pela fé. Talvez esse negócio que Deus está colocando no seu coração, que vem te incomodando, e poxa vida, pastor, o senhor está pregando o tempo todo, toda vez o senhor fala, o senhor só tem essa mensagem para pregar. Não é que eu só tenho essa mensagem para pregar, é porque você não ouviu. Na hora que você ouvir, Deus vai te falar outra coisa. E tem gente que está ouvindo, há quanto tempo Deus falar com ele, dá o primeiro passo, mas ele está com medo, e ele está esperando o melhor momento, ele está esperando a melhor hora, mas não vai ter melhor hora, não vai ter melhor momento, porque o tempo é de quem, igreja? É de Deus. E Deus pode te abençoar tanto na seca como no tempo verde, no tempo das águas. Deus pode te abençoar tanto no verão como no inverno. Ele é Deus. Deus é que sabe o tempo, Deus é que conhece o amanhã. E às vezes Deus pode pegar aquele momento que é difícil para um, mas fazer ele fácil para você. Às vezes Deus pode pegar aquele momento que é destruidor para um e para outro, e fazer dele uma bênção na sua vida. Não foi assim que ele fez com Isaac? Foi ou não foi, igreja? Olha para você ver. E Deus está falando com você, e às vezes a oportunidade veio, você teve chance, ou está tendo a chance de ter o seu próprio negócio, mas você está com medo. Você está com medo, está tendo a chance de ter a sua casa, mas você está com medo. Está tendo a chance de ter lá o seu carro novo, mas você está com medo. Está tendo a chance, às vezes, de começar uma família, de construir uma família, mas você está com medo. Medo do quê? Medo de não dar certo, pastor. Medo do amanhã. Mas e se? Irmão, sempre vai ter alguma coisa. Em 2009 a gente teve uma gripe aí que matou centenas e centenas e milhares de pessoas no mundo. Passou mais um tempo, nós estamos tendo agora outra pandemia, agora morreu não sei quantas pessoas. Você acha que essa é a última que vai ter? Sempre vai ter um tempo ruim, sempre vai ter uma situação difícil. E se você estiver esperando um tempo bom, você nunca vai sair do lugar. Ainda mais tendo o diabo como teu adversário, que quer de todo jeito impedir que você passe pela porta que lhe foi aberta. A Bíblia diz que Deus ele abriu uma grande porta, mas muitos são os nossos o quê? Adversários. Tem gente que está vendo a porta, mas está considerando mesmo que é um adversário. E aí esse é o problema, porque sempre que uma porta se abrir vai ter uma adversidade. E se você for esperar um momento bom, se você for esperar uma hora boa, você não faz nada. A tua vida vai passar e você vai morrer sonhando, vai morrer desejando, como dizia minha avó, vai morrer com água na boca. Ela dizia, morrer com sede é ruim, mas morrer com água na boca é pior. Dá para entender isso? Sim ou não? Água na boca quer dizer desejando. Morrer de sede é ruim, mas morrer com água na boca é pior. Olha que ditado de pessoa antiga, coisa dos antigos. Então tem gente que é assim, irmão, que está com água na boca, ou seja, desejando algo, sonhando com algo, mas não vai viver. Por quê? Porque ainda não cresceu o
pela direção de outras pessoas. Agora presta atenção, vamos lá, vamos parar aqui para a gente terminar. Só pensa comigo, presta atenção nisso. Se o Moisés, vamos dizer que ele não tivesse a fé, que era a certeza que ia dar certo, e ele tivesse meio em dúvida, ele tivesse o desejo, e ele chegasse lá para a mãe dele, a natural, fosse até a mãe dele, e reunisse a mãe, a Miriam, a irmã, o irmão Arão e o pai dele, a família dele, os amigos lá, os hebreus, qualquer hebreu que era escravo, que vivia aquela vida, e o Moisés chegasse, fizesse uma reunião, e ele falasse assim: olha pessoal, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou hebreu, tenho sangue hebreu, sou hebreu de natureza, mas pelo destino eu fui criado lá na corte, no palácio, pela filha de Faraó, que é uma pessoa que eu tenho até um grande carinho, que me deu honra, que me deu tudo que eu precisava, que me trata como um príncipe, como um filho legítimo. E vocês sabem a vida que eu tenho lá. Lá eu tenho comida à vontade, roupas melhores que tem, eu tenho toda a formação egípcia, eu tenho conhecimento de toda a cultura, ciência, eu tenho acima de tudo o anel, que me dá uma identidade de egípcio, de príncipe dessa nação. Ou seja, esse anel me abre portas para casar com uma rainha, com uma futura rainha, ele me abre portas para poder até mesmo ser o governador próximo desse país. Mas eu estou com um desejo de vir morar aqui com vocês, de vir viver a mesma vida que vocês vivem aqui, comer um cabrito assado de vez em quando, um pãozinho amassado. Essa é a vida que eu quero ter, me vestir que nem vocês, com essas roupas mais baratas, ter a mesma sandália há 5, 6 anos. É isso que eu quero. Eu quero ter a pele ressequida do sol como a de vocês. Eu quero essa vida. Mas eu quero um conselho, porque eu estou inseguro. O que vocês acham que eu devo fazer? Qualquer hebreu, até mesmo a mãe de Moisés, porque às vezes, o que eu quero que você entenda? Quando eu digo que você não tem que ouvir nem parente, não é que o parente tem inveja de você. O irmão de Davi, o Moeliabe, ele tinha inveja do Davi, quando ele falou: vai lá cuidar das ovelhas do nosso pai. Foi por causa de inveja que ele falou isso? Não, até porque, por que ele invejava Davi, um menino magrelo, um menino que não tinha força nem para carregar um escudo? Ele não, ele era um homem guerreiro, o braço dele talvez era a perna do Davi. O cara, ele era preparado, formado na guerra. Aonde ele chegava, ele era visto como um rei. Tanto que o próprio Samuel, quando entrou na casa dele, falou: então o rei do Senhor. Porque ele tinha aparência. Então imagina como esse cara não era. Talvez deveria ser um soldado de linha de frente. Talvez deveria ganhar as medalhazinhas de honra. E o Davi? O Davi era um pastorzinho, irmão. Vivia com a roupinha dele lá de pastor, com aquele alforjezinho. Era um menino. Então não era por inveja, era cuidado mesmo. O irmão mais velho, o pai, priva: não, você não vai, segura na mão, você não controla. Por quê? Porque ele está cuidando, não é porque ele está com inveja. Não é isso? Quando o pai está controlando, quando ele está segurando, quando ele está privando, é por inveja que o pai está fazendo isso? Não, às vezes é cuidado mesmo, que ele está impedindo, que ele está dizendo: não, não vai, não é isso, não pode. Porque o pai acha que o filho não está preparado. Então por que é cuidado? Então veja, irmãos, que às vezes a pessoa não está agindo com má fé, ela não está querendo te impedir porque ela não quer te ver no sucesso, é porque ela não consegue compreender que você pode chegar no sucesso. Então nem as pessoas de casa a gente tem que ouvir, às vezes, porque se pararmos para ouvir, às vezes a pessoa vai falar besteira. Ela vai falar da questão natural, ela vai olhar a vista comum e vai julgar. Agora, se ela tiver fé, ela vai te ver como Deus te vê. Ainda que você seja pequeno, mas ela diz: mas você pode vencer o gigante. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Então pensa, se o Moisés fosse falar com a mãe dele, não que ela fosse má, ela sendo boa, o que ela ia falar? O pai faz sacrifício pelo filho, qualquer pai faz. Qualquer mãe faz. Talvez eu estou diante de mães aqui que estão fazendo sacrifício, estão
estão abrindo mão de arrumar a casa, de reformar, de fazer isso, ou até mesmo de investir em si, porque quão bom é ter um plano de saúde nesse momento, é ou não é, sim ou não? Mas você não tem um plano de saúde, porque você está pagando escola do seu filho, é caríssimo o estudo do seu filho. Mas por que você está pagando uma escola para ele? Porque você quer que o seu filho tenha um futuro, você quer que o seu filho amanhã seja graduado, você quer que o seu filho amanhã seja um doutor, você quer que o seu filho amanhã seja alguém na vida. Então você abre às vezes mão de algo para você, para oferecer para o seu filho, não é isso? Sim ou não? Então pensa comigo, se o Moisés fosse pedir conselho para a mãe dele, a mãe natural, e aí mãe, irmão, Arão, Miriam, meus amigos, meu pai, o que vocês acham? Eu largo tudo e venho morar aqui? O que a mãe, o que o irmão, o que qualquer escravo do Egito falaria para ele? Larga a mão de ser besta, aproveite essa oportunidade que te veio, porque isso é coisa de Deus para você, você não vai ter outra na vida. Vai fazer essa loucura que você vai se arrepender amanhã. Amanhã, na hora que o sol estiver queimando na tua moringa, amanhã, na hora que você estiver comendo esse pão que a gente está comendo aqui, aí você vai se lembrar lá da comida que tinha, você vai se arrepender e vai ser o quê? Então larga a mão de ser bobo, rapaz. Se aquieta, sossega, tira isso da tua o quê? Aí você é verdade. Sabe que você me deu um bom conselho? Quase que eu fiz besteira, quase que eu entrei nesse negócio. Ainda bem que eu tenho uma pessoa querendo você. Aí pega aquilo que a pessoa está dando e rejeita o que Deus ofereceu. Porque o que o Moisés queria não era algo dele, era algo de quem? Mas quem ia compreender aquilo, irmão? Se era uma intimidade dele com Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é menos do que Moisés? Sim ou não? Você é menos importa do que Moisés? Quem é mais importante para Deus, você ou Moisés? Quem tem maior valor para Deus, você ou Moisés? Nós somos todos iguais. O mesmo amor que Deus teve por Moisés, Deus tem por mim. Deus me amou, Ele provou que me ama. Então Deus não vai me tratar com diferença de ninguém. Aí eu te pergunto, irmão, será que Deus ele não quer ter uma intimidade maior com você? Ou não é na intimidade que Deus está falando contigo e você está entendendo que é coisa da tua cabeça, porque o fulano falou, porque o ciclano falou, ou porque você mesmo entendeu, olhou para a situação e se olhou para si e falou, não, de fato, eu não sou preparado para isso, mas eu já sei, uma pessoa que é, o fulano vou dar para o fulano. É gente que é assim, irmão, que transfere o que é dele para os outros. Dá a glória que Deus deu para ele e para outros. Eu estava falando para as pessoas, tem que ter ousadia. Eu estava explicando para as pessoas de manhã, tem gente que trabalha o mês inteiro, irmãos, entrando das 7 da manhã, ou às vezes das 8 até as 5, e ganha R$1.500, R$1.600, fora a grande responsabilidade que está sobre ele, a cobrança, a taxação o tempo todo, e aquela coisa, e é ruim isso. Porque você trabalha pressionado, isso vai dar problema de saúde no futuro. Ah, mas pastor, tudo é na pressão. Mas tem serviço que é demais. Tem serviço que mata. Porque tem cumprimento que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E se você não faz, você é cobrado e ameaçado e você fica doente. E vamos lá, tem gente que ganha vamos dizer que ganha lá R$1.500, R$1.600 por mês. Eu estava explicando para as pessoas que tem gente que tem medo de arriscar. Mas ele ganha esse valor porque ele é medroso, porque ele tem medo de usar a fé, porque às vezes tem uma habilidade, irmão, tem um dom e ele não tem coragem de investir no dom que tem. Eu estava falando hoje com uma obreira que nós temos aqui. Um dia ela me ofereceu um bolinho de pote. Eu falei, quanto que é esse negócio? R$5, pastor. Eu falei, eu vou ser sincero para você. Num momento eu falei, vou comprar para ajudar a irmã. Um bolinho de pote, eu acho que nem deve prestar, isso nunca tinha comido. Aí eu levei para casa. Vou comer. Quando eu comi, eu liguei para ela e falei, quero mais 4. Já virei cliente número 1 dela. Falei, toda vez que ela vinha eu já reservava, eu quero tanto. Ela parou de vender bolinho de pote. Mas não dá dinheiro, pastor.
Irmão, negócio, comércio é igual carro. Ué, pastor, que negócio é esse? Um carro ele é limitado para andar? Estou falando em velocidade não, estou falando de distância. Ele é limitado? Ele tem um limite? Ele é projetado com limite. Um tanque de gasolina de um carro, vamos dizer assim, um desses mais econômicos. Se você enche o tanque do carro, ele roda aí, vamos dizer, 600 km. Se você não reabastecer o carro, ele vai parar, não vai? Por mais novinho que ele esteja, por mais em boas condições que ele esteja, ele vai continuar andando? E tem gente que é assim, irmão. Não investe no que tem, por isso que para. Por isso que não alcança o destino, por isso que não chega onde tem que chegar. Às vezes Deus está te dando um dom, mas você tem que investir nele. Ela estava pensando, se essa irmã, ela tivesse, irmão, tocado esse negócio, eu não sei, talvez Deus tenha outro chamado para ela maior do que isso, né? Isso é um pensamento meu, mas eu estou te dando um exemplo. R$5 o bolinho de pote dela, irmão, é uma delícia. Você para numa banca, você não precisa de um comércio, não precisa de um ponto para ter cliente. Hoje tem esse negócio desse aplicativo iFood, não tem? A pessoa ela faz lá no fundo da casa dela, no quintal da casa dela, faz num cômodo da casa dela e vende no iFood. Ela só precisa ter cliente que conheça a mercadoria dela e que compre. E como é que você faz isso? Vamos lá, ela pega esse bolinho de pote, vou te dar um exemplo, para você ver como que a pessoa ela é. Pega esse bolinho de pote, para numa avenida dessa aqui, ó, num dia de sábado, domingo, que o movimento é assim. E ela coloca lá um daqueles isopor, e coloca lá, porque ele tem que estar geladinho, coloca lá, conservadinho, tudo bonitinho, coloca uma mesa dessa de plástico, de abrir, de montar, coloca um negócio na cabeça, uma máscarazinha, coloca uma bandejinha com uns pedacinhos. Olha pessoal, experimenta aqui a colherzinha descartável, experimenta sem compromisso, se você gostar você compra, experimenta o meu bolo de pote da fulana, bolo de pote da ciclana, já vai criando nome. E aí eu chego e falo, não vou comprar não, mas deixa, é de graça todo mundo quer, não quer? Aí experimenta, quanto que é? R$5, então eu vou levar 2. Não, vou levar 3, vou levar para minha sogra também, vou levar para meu vizinho também, vou levar para minha prima também. Irmão, pronto. Daqui a pouco, ela, em vez de vender 10, ela está vendendo num dia quantos bolos de pote? 200. Se for R$5 cada um, 100 dá quanto? 100 dá quanto? Dá 500. 200 dá quanto? Vamos dizer que ela tem que tirar lá 35% desse valor para investir, que é a matéria, para criar aquilo. Quanto que ela lucra? É impossível um negócio desse, pastor. É impossível para quem tem a visão desse tamanho. Mas para quem tem uma visão grande, isso aí é pouco, irmão. Dá para vender muito mais. Eu conheci em São Luís do Maranhão uma senhora, está lá até hoje essa mulher. Ela vende trufa da tia, pode chegar lá, é na região do Quatraque que ela vende, e ela fica exatamente no Quatraque, no Maranhão, ela fica lá, trufa da tia, ela chega com aquela simplicidade, com uma cestinha de trufa, e só vem durante a noite, ai, compra uma trufa da tia e tal, e nessa brincadeira você compra 10 trufas dela, você pensa que aquela cestinha dela, eu sempre vi ela, nunca estava vazia, eu falei, essa mulher vende, a cesta dela não acaba, não é que ela tinha um estoque dentro do carro, e de hora em hora ela enchia a cesta, só que trabalha ela, trabalha a nora, trabalha a filha, cada uma num ponto da cidade, nos trailers, vendendo na rua, o pessoal está comendo na praça, ela chega, dá licença, compra uma trufa da tia, ajuda a tia, e vai nessa de R$1, vai ver a casa que ela tem, vai ver, vê o carro que ela tem, ela conta a história dela. Ela abriu mão de trabalhar empregada, concursada para poder fazer isso, ficar no negócio de trufa, montou uma empresa de fazer, sem contar o que ela fornece para alguns estabelecimentos, que é tão conhecido que a pessoa chega e, a trufa da tia, eu vou levar uma. E tem gente que é assim, irmão, que não investe. Às vezes Deus está falando com ele, mas ele tem medo. Mas você sabe por que a pessoa ainda não teve coragem? Sabe por que a pessoa ainda, ela não tomou a decisão? Porque ainda é criança. Isso Deus me mostrou, que enquanto a pessoa é criança, ela não tem o poder de decidir, alguém decidiu por ela, ela não cresceu ainda, e aí ela tem que ser levada na mão, quer dizer, ela tem que ser dirigida pelos outros o tempo todo, só que chega uma hora que a pessoa cresce, e quando ela cresce, ela decide,
E o Moisés, ele fez isso exatamente quando ele cresceu, porque quando ele cresceu, ele usou a fé e escolheu não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Ele decidiu a vida dele. Irmão, às vezes Deus está te chamando para algo e você tem que agir. E não tem tempo ruim para Deus, não. Tem pessoa que tem um desejo, que tem um sonho, como eu disse, está com água na boca de algo, mas olha para si e fala, mas eu já estou velho para isso. Aí fica passando para o neto, meu filho, estuda, porque se eu tivesse a oportunidade que você está tendo, você não tem não, você não está vivo. A escola que abre para ele impede você de ir lá estudar. A faculdade que lá recebe ele impede você de entrar lá e de se enturmar. Meu filho, porque se eu tivesse a oportunidade que você está tendo, eu ia me dedicar. Por que você não estuda? Eu vou estudar mais para quê, pastor? Bom, mas você não tem objetivo de nada na vida, mas se você tem um sonho e precisa estudar, estude. Irmão, invista em você. Confie em você mesmo. Acredite que Deus tem um plano na sua vida, que Deus está te chamando para algo. Não se limite. Saia. Cresça. Apareça, porque Deus quer te dar a glória. Diga amém, Jesus. Pare de ficar transferindo aquilo que é seu para os outros. Deus está chamando você, Deus está oportunando a você, e você está rejeitando isso. Mas tem gente aqui que pode falar, não, pastor, eu já fiz tudo que o senhor está falando, eu já comecei, mas não deu certo. Talvez é o caso da obreira, se você for falar com ela, ela fala assim, eu comecei, vendia para o pastor, vendia para o pastor José, o Juninho de vez em quando, a Gabriela, meu cliente, não confiava, não pagou, o Vinícius falava que ia comprar, não comprou. Deus está me usando, Gabriel? Um está comprando o outro aqui. Então quer dizer, aí não deu certo, pastor. Eu comecei a ver, não estava muito lucro, eu parei. Parou porque a visão é o que, igreja? Pequena. Porque se tem visão grande, não para, amplia os negócios. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho para a gente terminar. Quando eu era mais jovem, quando eu vim do interior para São Paulo, eu vim no interior, fiquei meio queimado, confesso, porque era jovem e não tinha muita responsabilidade, né? Então, trabalhava semana, e aí no final de semana trabalhava na diária, na roça, nas fazendas. Aí pegava o final de semana, o cara pagava. Aí pegava o dinheiro e saía para beber, saía para fazer farra. Isso muito jovem, moço. Felizmente a minha vida foi difícil. E começava e não parava. Enquanto tinha dinheiro, não parava até torrar tudo. E aí você bebe, fuma, faz tudo de errado. Quando chega na segunda-feira que você tem um compromisso para ir trabalhar, o que você faz? Dá o cano. Não vou, não estou cansado, não deu. E é sempre aquele negócio, né? Morreu fulano, ciclano está doente. Mas no meu caso nem desculpa mais tinha para dar, porque eu não tinha filho, não tinha pai para enterrar mais, eu tinha enterrado todo mundo da minha família. Sempre assim. E aí foi queimado. E quando ia pedir oportunidade, já não tinha. Infelizmente foi assim. Então chegou um tempo que eu não tinha mais oportunidade no meu interior. Por quê? Não porque eu era preguiçoso, nunca fui preguiçoso. Porque não tinha responsabilidade. Era muito imaturo. Aí foi quando eu tive que vir embora para São Paulo. Eu já estava com uns 15 para 16 anos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vim com aquela expectativa que todo jovem que sai do interior naquela época vinha. Não, porque eu vou para São Paulo, vou arrumar um emprego, vou ganhar dinheiro, vou comprar um carro, vou comprar roupa boa, vou melhorar, vou dar um grau em mim. É daquele jeito, daquele pensamento de jovem. E vou ter dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vim com esse sonho. Porque cheguei em São Paulo, nenhuma porta se abria para mim. Mas como é que ia se abrir? Menino veio do interior, já tem aquela fala arrastada. Não é que as pessoas tenham preconceito, mas já diz, já é do interior. Eu tinha estudo, mas a escola que eu estudei, eu acho que as professoras me passavam mesmo, era por causa de dó de mim, ou então porque tinha que passar o aluno, não sei. Não sou um aluno, eu sou uma pessoa inteligente, eu me considero capaz sim, né? Mas o meu currículo era assim, nome, endereço e escolaridade, só, mais nada. E o currículo dos meus primos já era diferente, porque eles aqui em São Paulo já tinham tido oportunidade. Naquela época, todo mundo tinha que ter um cursinho de informática, Word, Excel, não era assim? E era assim, não era dos currículos, o meu não tinha nada, não sabia nem mexer no computador. Pra você ter uma ideia, não tinha essas coisas lá. E
dar uma oportunidade, irmão, ninguém ia dar oportunidade. Tentei mercado, tentei um monte de coisa, de pegar pessoas de menor, não consegui nada. E ficava fazendo bico, trabalhava de servente pedreiro com um, aí ia trabalhar de jardineira com outro, fazia um bico de pintura com fulano, ia lá, era bico. Mas eu queria mesmo era algo que eu não aceitava, eu queria ser grande, sempre queria ser grande. E aí um dia tinha um sindicato dos metalúrgicos lá em Guarulhos, tinha que levantar bem cedinho, porque era uma fila enorme naquele sindicato, para você pegar uma senha para ver se tinha uma vaga de emprego para você, não era nada certo. E eu sempre ia naquele lugar, porque queria me empregar, e os dias que eu não tinha bico eu ia lá, para ver se conseguia alguma coisa. E aí um dia eu cheguei lá, eu fumava nessa época, e bebia também, mas eu fumava. Eu cheguei lá, eram umas 4 horas da manhã naquela fila, saí de casa cedo, bem cedo mesmo, escuro, já estava aquela fila gigante. E aí eu fiquei lá, não tinha dinheiro para nada. Comprava cigarro solto e ficava pedindo para as pessoas na rua. Olha pra você que situação, humilhação total. E você sabe que toda pessoa que fuma, ela gosta de quê? De tomar o quê? Café. Irmão, 4 horas da manhã, eu com fome, ansiedade. Aí vinha uma mulher lá vendendo café na fila. Aí eu perguntei para ela, quanto que é o cafezinho? Ela falou, 50 centavos. E eu não tinha 50 centavos no bolso para tomar uma dose de café. E eu doido para tomar aquele café. Quando ela abria a garrafa, sabe o cheiro do café? E eu com água na boca daquele café. Mas não podia pedir uma dose, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Como é que ela ia vender um café para mim? E ela vendendo café, vendendo bolo, com um tapuerzinho, de madrugada. Todo mundo procurando emprego e ela fazendo o quê? Tocando a empresa dela. Todo mundo sem visão e ela com a maior visão ali. Só que hoje eu entendo isso. Aí eu fiquei ali, olhei. E eu decidi naquele momento imitar aquela mulher. E eu falei, eu vou vender café. Chegar em casa, vou comprar uma garrafa. Tinha uma vizinha ali, chamava Bel. Ela é minha amiga até, assiste minhas mensagens. Acho que ela vai assistir essa aí também. A Bel fazia coxinha, a Bel fazia bolo. Aí eu cheguei e falei, Bel, você não faz umas coxinhas para mim não? Um bolo bem enfiado para mim? Eu vou fazer, vender na rua. Eu vendo lá e te pago. Ela acreditou em mim. Eu peguei uma garrafa, do jeito que eu estou te falando aqui, peguei uma garrafa de café preto. Peguei lá uns copinhos descartados e fui vender no farol, no ponto de ônibus. Fui bem cedinho pro ponto de ônibus, levantei umas 4h30 e parei no ponto de ônibus, falei, ninguém vai comprar. E fiquei lá com aquela bacia de bolo, aquela tapoeira de bolo, de fubá, cortado já aos pedaços, e fiquei lá com a garrafa de café. Irmão, a garrafa de café acabou assim, ó, no estralo. Não era nem 8h30 da manhã quando a garrafa já tinha acabado. O bolo fui vendendo ainda, demorou um pouquinho para vender o bolo, mas o café foi assim, ó, no estralo. Eu fui embora com o dinheiro do bolo, fui embora com o dinheiro do café, cheguei em casa e falei com meu padre, falei assim, ó, sei que eu não tenho muito crédito não, mas me empresta um dinheiro que eu vou investir num negócio. Vou começar a vender café. Ele acreditou, me prestou R$50, acho que eu nunca paguei R$50, né? Deve estar assistindo, né? Falar que não pagou mesmo. E eu peguei aqueles R$50, fui no centro, comprei mais tapoer, comprei garrafa de café nova, fui lá na Isabel, falei, meu, faz coxinha, faz bolo de novo. E aí fui no outro dia, mas já fui equipado, irmão. Irmão, vendi tudo. E assim foi, irmão. Fui vendendo, fui preparando. Só que eu vendi o café até umas 8h30, 9 horas já não tinha mais. Sabe o que eu fiz? Porque das 5 às 8h30 passava muito rápido, já tinha feito, vamos dizer assim, um dia praticamente. Falei, vou comprar um carrinho. Comprei um carrinho daqueles de ferro, comprei um isopor grande e fitei ele todinho. E aí comprei refrigerante, suco, água, e enchi aquele carrinho e fui pro farol. Saía do café e ia direto pro farol. Ficava lá vendendo. Irmão, estava ganhando dinheiro. Ganhava dinheiro rapidinho, quando era 11 horas da manhã, já tinha vendido praticamente tudo aquilo que eu levava. Meio-dia, já não tinha mais nada. Quer dizer,
fazia o meu tempo de trabalho, estava tocando a minha vida, não dependia de ninguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Só que eu fali, por falta de sabedoria. Como é que o senhor faliu, pastor? Bom, você sabe que trabalhar com carrinho na rua é legal, né? E você não pode ficar parado, porque você tem que ir andando, ninguém pode prender, mas parado pega o que você tem. E aí eu parei o carrinho no farol, tinha um monte de gente vendendo farol. E aí eu parei o meu carrinho no farol, eu falei, hoje eu estou bem, porque eu tenho mais que todo mundo, o pessoal só com um pouquinho na mão, eu com aquele carrinho, aquele estoque. E vários dias, acho que os concorrentes do farol me denunciaram. Estou parado, de repente no farol eu estou vendo uma Kombi branca parada. Os caras colocando o carrinho para dentro e correndo. Ela está roubando meu negócio. Eu estou roubando, eu estou prendendo. E vou prender você também. O pessoal da prefeitura levou. Aí eu consegui um emprego numa pastelaria lá na feira e eu deixei de mão do meu negócio. Mas se eu tivesse ficado, investido e mais, porque o negócio começou a crescer, talvez eu não seria dono de uma lanchonete no centro de Guarulhos hoje? Sim ou não? Ou de uma padaria? Mas o que isso quer dizer, pastor? Você tem que investir no seu negócio. Às vezes ele não cresce porque você não investe. Vamos terminar aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Às vezes é por isso, irmão, por falta de você acreditar no dom que Deus te deu. E às vezes você faz um pão que ninguém faz. Você faz um bolo de pote que ninguém faz. Às vezes você é uma costureira de mão cheia, mas você fica fazendo serviço para os outros, de graça. Aí tá lá, a tua vizinha vai no shopping, compra um monte de roupa, oh, faz a barra para mim, você, eu vou fazer. Só não estou com muito tempo, não, pode fazer, você tem tempo de graça. E você faz barra para todo mundo e costura a roupa de todo mundo, faz roupa. E tá aí, trabalhando para os outros, passando dificuldade às vezes. Monta o teu ateliê. Começa. Dá o primeiro passo que Deus fez o resto. Sabe o que eu estava dizendo para as pessoas de manhã? Cava o alicerce, que Deus coloca o telhado, diga glória a Deus. Mas você tem medo de dar o primeiro passo, você tem medo de agir, você não tem fé para isso. Aí você fica preso a uma vida que não te traz felicidade. Olha aqui o que a Bíblia mostra em 1 Timóteo 4,14. Diz assim, irmãos, ó, não desprezes o quê? O dom que há em ti. Você não pode desprezar, irmão, o que Deus te deu. Olha isso, o qual te foi dado por o quê? Por profecia. E como foi isso? Com a imposição das mãos do presbítero. Olha agora o 15, ó. Presta atenção como é que o negócio cresce. Medita estas coisas e faz o quê? Ocupa-te, investe. É a mesma coisa do exemplo do carro que eu dei. Você tem um carro que pode andar 100 mil quilômetros, 10 mil, pode andar 2 mil quilômetros num dia. Mas como é que ele vai passar de 600 se você não abastecer? Quer dizer, não investir. Quer que cresça o seu negócio? Investe. Eu sei costurar, pastor, tenho habilidade, até gosto do negócio. Vai fazer curso. Eu gosto de bordar, pastor, vai fazer curso. Eu gosto mesmo, pastor, de cozinha. Eu gosto de fazer comida. Pois é. Vai fazer um cursinho, vai se preparar, vai crescer. E hoje, meu irmão, não tem desculpa, porque a internet oferece curso o quê? De graça. O que mais está tendo agora, nesse momento de pandemia, é curso gratuito na internet. E tem gente que fica lá assistindo Rede Globo, gastando tempo com isso, gastando tempo com aquilo, atrás de quantos morreram, quantos vão viver, qual é a expectativa, qual é a estimativa, e qual é o índice e aquilo. Está estudando a bolsa, é economista para ficar vendo bolsa? Vai estudar de bolsa de couro, fazer bolsa de couro para vender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se você é investidor da bolsa para trás desse negócio, vai fazer um curso, meu irmão. Vai se preparar, que Deus quer te usar. Para de ficar sofrendo, trabalhando para os outros. Eu coloquei no meu coração, irmão, que eu não trabalho mais para ninguém. Eu não sei do dia de amanhã, mas no que depender de mim, eu não trabalho mais para ninguém nessa vida. Eu estava falando para as pessoas, irmãos, de manhã, eu não trabalho mais para ninguém, eu não vou me sacrificar por um salário pequeno. Eu não aceito. Tem gente que tem medo de arriscar e se der errado, eu vou ficar desempregado, não fica. Se você for fazer aí, trabalhar de bico, trabalhando aí, ó, de bico, ó, tá ali, eu estou em 2 semestres de obra. Quanto você paga para um ajudante seu de pedreiro, hoje? R$80. Servente, quer dizer,
É uma oportunidade, não é nem um serviço registrado, mas é um serviço de autônomo. Vladimir, quanto que paga por um servente lá no seu trabalho de gesso, você que mexe com gesso? R$45 por servente? Ah, isso aí não, seu patrão é miserável, tem que mandar seu patrão. R$45 um servente ganha? O dia todo? Isso é escravidão, vamos denunciar, pessoal. Misericórdia, estão vendo aí? R$45 o dia todo. Tem gente que ainda aceita, né? Nem minhas filhas querem mais 45. A Kathleen ontem falou para o papai, eu quero uma nota. Eu falei, faz um negócio em pai, que o pai vai dar R$10 para você. Eu mostrei R$10 para ela. Ela falou, eu não quero, eu quero 100. É verdade. Eu falei, mas para que você quer R$100? Ela falou, eu quero comprar um monte de brinquedo, papai. E com R$10 ela sabe que não compra uma boneca que vende lá no camelô que tem perto de casa. Então quer dizer, nem criança mais, olha, ainda tem esse serviço escravo para aí, mas ninguém vai trabalhar por R$45. Nem relógio mais trabalha por R$45. A pilha do relógio custa mais caro que isso. Mas entenda, vamos dizer que se ele trabalhar R$80 o dia, que é o mínimo que um ajudante ganha hoje, se ele trabalhar 10 dias na semana, quanto que ele tem? 10 dias a 80 dá quanto? 20 dias dá quanto? 30 dias dá quanto? Quanto? Não, 30 dias. É isso aí mesmo, tá certo, a irmã é boa de conta. Tá vendo? Vale a pena estudar? O pastor fugiu da escola. É isso mesmo. Então olha só, e tem gente que trabalha o mês inteiro com um monte de responsabilidade, carregando uma empresa nas costas, para chegar no final do mês ele ganhar quanto? R$1.500. E ainda vem desconto, vem aqui no outro, e as ameaças, ó, vou te mandar embora, hein? Você não rendeu bem esse mês, hein? Misericórdia, irmãos, está na hora da gente despertar. Moisés, ele não queria ir ser escravo, ele queria ser senhor da vida dele. Chegou a hora de você dar o primeiro passo, confiando em Deus, que Ele vai te dar a vitória, vai te dar força para chegar ao último passo que é necessário. Amém? Amém? Não espere um tempo bom, não. Deixa a pandemia passar, pastor. É agora, não é depois não, meu irmão, você não entendeu. É agora. Usa a fé. A tua vara de amendoeira já floriu. Isso é um sinal de que o verão está chegando, de que a estação boa vem vindo para você. Começa agora. Vamos orar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha trazer uma bênção especial para essa pessoa, meu Deus, que aqui está orando comigo. E é a tua palavra, meu Deus, que está diante de nós. Meu Deus, e quantas não são as pessoas que estão aqui agora, estão me ouvindo nesse vídeo, que estão, meu Deus, presas a uma situação, com medo, ou às vezes transferindo a bênção que é dela para outra. Eu fico imaginando Davi, meu Deus, quando viu Golias, e que ouviu Saul dizer que ele não podia lutar, quando ele ouviu o irmão dele dizer que ele não tinha condições de enfrentar o gigante. Se ele fosse olhar de forma natural e racional, meu Deus, ele iria concordar e dizer: é verdade, eu não sirvo para isso aí é para o Eliabe, isso aí é para os meus irmãos, não para mim, eu só sirvo para ser pastorzinho de ovelhas mesmo. Eu não tenho condições de fazer outra coisa, eu não sei como mexer com uma espada, eu não sei como carregar um escudo. Tudo é questão de tempo, meu Deus. Depois de um tempo, Davi, ele já era um soldado, ele já era um guerreiro valente. Ele se tornou, meu Deus, um senhor da guerra. Oh, meu Deus, a capacidade ela vem com o tempo. Mostra isso para essa pessoa, que ela não vai começar grande, ela vai começar pequena. Mas se ela der o primeiro passo, o Senhor vai dar condições a ela, dar todos os passos que são necessários para chegar no lugar mais alto. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, vem para tirar o medo, vem arrancar agora, meu Deus, a insegurança, a incerteza, e garantir essa pessoa, meu Deus, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu dou a bênção para essa pessoa, eu digo que não haverá impedimento, eu digo que não haverá, meu Deus, atrapalho, e a vida dessa pessoa, meu Deus, será de extremo sucesso, de extrema glória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.